Bom, em primeiro lugar, boa tarde à Teresa, à Cecília e também aos telespectadores, e hoje com o compromisso de que eu não saio a meio do debate, porque estou habituado a debater, aliás, há muitos anos com a Cecília, quando eu era membro de governo, quando a Cecília era uma excelente deputada da oposição e que me colocava questões... Depois vão dizer que não se vai embora porque eu elogio, não é verdade? E que me colocava questões difíceis. Eu só queria explicar aos telespectadores porque é que saía a meio de um debate. Porque nas ditaduras silenciam-se os adversários políticos. Estava, Miguel, para quem não acompanhou, um deputado do Chega mandou calar durante o... Não foi só isso, diz o homem calce. Sim. Não foi só mandou-me calar. Uma questão é, nós nos debates... levantou-se e achou que era chegado ao momento. Interrompe-me, eu interrompo a Cecília, isso faz parte do debate democrático, mas tem que haver civismo entre as pessoas. E nas democracias ninguém manda calar ninguém. Quanto muito o moderador tenta gerir bem esse mesmo tempo, é nas ditaduras que as pessoas são silenciadas. E eu não permitirei em espaço nenhum, e espero que aqueles que são democratas no país também não permitam que nós sejamos silenciados. Esta história de eu, por exemplo, votar e escolher os meus deputados e depois ter deputados de outro partido que gritam por cima daquilo que dizem os meus deputados é inaceitável. Porque eu quero que os meus representantes no Parlamento possam expressar aquilo que é a minha opinião. Se há pateadas, se há batidas no mobiliário, se há gritaria, se há insultos, isso impede que a minha opinião seja ouvida no Parlamento e, portanto, eu continuarei a sair cada vez que forem descorteses e mal educados comigo e tentarem fazer aquilo que se faz nas ditaduras, que é silenciar aqueles que não gostam de quem não se gosta e de quem não se gosta de ouvir. Quem está ilegal, temos que pegar nas pessoas e perceber que uma coisa é ilegalidade, outra coisa é irregularidade. Quem está irregular, temos que analisar o processo. Quem foi utilizado por redes de tráfico, temos que perceber a origem da rede de tráfico. Agora, quem está ilegal, por muito que choque, só tem uma hipótese, é remigração. Vão para a sua terra. Por muito que não gosta, para a sua terra. Voltam. Eu ouvi-o com atenção, não vou entrar no seu debate, garanto-lhe. E, portanto, existe aqui uma questão que, quando perceber que o debate comigo é eu mantenho a postura e isso até ao final, a menos que me ataque. Se me atacar, eu vou atacá-lo também. Só expliquei o que é que quis dizer com remigração. Vão para a vossa terra. Ilegais são ilegais. Ponto final, parágrafo. Não há pessoas ilegais, não há seres humanos ilegais. As pessoas têm que perceber o que está aqui em causa. São 10 segundos e peço desculpa pela interrupção na lógica de circulação. Dizer apenas o seguinte, o que o Alexandre acaba de dizer, eu até me esqueci... Quando me perguntou há pouco a questão da mão de obra qualificada que estava a sair e que não queria fazer determinado trabalho, se calhar se ficassem, mesmo com um salário mais baixo, mas tivessem direito a casa, que é aquilo que propõe para os imigrantes, que é casa, cama, roupa lavada, com os empresários a ter que dar casa, porque é o que está. É um compromisso das empresas. Então, mas façam esse compromisso. Olha, em Loures, qual é a casa que foi dada a esse? Miguel, isso é o seu problema com o Ricardo Leão. Não é consigo, que é vereador, por isso é outro problema. Digo-lhe mais, em Loures, aquilo que o PS tem deixado são um conjunto de casas entregues a ilegais, que depois subarrendam as casas e que, finalmente, depois de ouvirem o Chega, tiveram capacidade de resolver o problema. E tanto viu que o seu impacto em relação a essa matéria foi nulo, que ficou com 20% nas eleições para a FAUL. Não, e a Carla Tavares. Pronto, ok. E a Carla Tavares resolver essa questão. Mas, muito sinceramente, ofereçam aos jovens portugueses casa, porque só sabem de casa, segundo os dados da OCDE, em média, até aos 35 anos, e ofereçam casa, ofereçam salários. E Mercedes, e telemóveis, essas coisas. Isso Mercedes não vocês outras entidades. O deputado Bruno Nunes, obviamente, está a usar de hipérboles e de figuras de estilo para dizer que o Estado lhes dá casa, comida e roupa lavada. Não é verdade. É verdade. Isso não é verdade. Há de mudar as moradas dessas casas. Olha, podemos ir a Loures. Vou-lhe fazer um favor. Vai comigo a Loures. Está prometido. Estava convidado. Na próxima semana faço uma visita. Bruno Nunes, permite espartilhar mais quem entra em Portugal estas propostas e negociando com o que já temos? Boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Miguel. É mais uma mão cheia de nada. Vamos por partes. Do que foi dito agora aqui em relação à empresa VFS, era interessante investigar e perceber quem são os sócios acionistas e a que países é que estão ligados. E perceber o tratamento, como é que o Estado português entrega a uma empresa privada a emissão de vistos. Para já, acho dantesco todo este processo. Depois, termos a garantia de que quem entra em Portugal tem meios de subsistência. Olha, podemos ir ao Odivelas por baixo da ponte, podemos ir ao Samoco, antigos abrigos para porcos, podemos ir ver como é que vivem na rua em Lisboa e como estão ao abandono a viver aos 30 e aos 40 dentro da mesma casa, porque não têm meio de subsistência e foram entregues ao seu destino. Depois, esta proposta do Partido Socialista é um flic-flac feito por Pedro Nuno Santos, porque percebeu que eleitoralmente não tinha outra forma de o fazer, porque percebeu que as pessoas sentem o problema que temos seriamente com a imigração.
Há uns meses atrás o Chega era racista, o Chega era xenófobo porque tratava da imigração de uma forma que não poderia ser e que estávamos a discriminar os imigrantes. Nós não temos problema com os imigrantes. Nós não queremos a porta escancarada da forma como está. E repare que isto é uma proposta do Partido Socialista apresentada no dia em que saem as notícias que o Governo, de uma forma brilhante, diz que vai aumentar a capacidade da AIMA com mais 400 funcionários e repare-se bem, que vai dar um prémio de produtividade até 800 euros se cumprirem a regularização, porque gostam de utilizar a palavra regularização para quem está ilegal, para os 400 mil processos que estão pendentes, que vêm numa pasta de transição do Partido Socialista, que deixou completamente empancada a questão da imigração, mas para a qual, e o Alexandre Poço se refere e diz, o Partido Socialista e o Chega não votaram a favor da Unidade Especial de Polícia para Controle de Fronteiras. O Partido Socialista sabe das suas contas e do seu rosário. Em relação a nós, estar a tentar criar uma unidadezinha para tentar resolver um problema com manta de retalhos, que é o que o Partido Social Democrata tem feito, que constantemente tenta negociar as coisas de uma forma muito corporativa. Nunca tivemos um Estado tão corporativo como temos atualmente, eu só me lembro em 74. E é o Partido Social Democrata que o está a fazer. Portanto, aquilo que estão a colocar de objetivos na AIMA. Qual é a pressão que vão dar sobre os trabalhadores? E se não cumprirem os objetivos da legalização dos 400 mil? Como é que é feita a avaliação no CIADAP? Aquilo que estão a dizer aos trabalhadores da AIMA é legalizem a pasada, porque esta gente tem que ser legalizada. Isto é completamente irresponsável. É irresponsável, porque só há uma situação para resolver. Quem está ilegal, temos que pegar nas pessoas e perceber que uma coisa é ilegalidade, outra coisa é irregularidade. Quem está irregular, temos que analisar o processo. Quem foi utilizado por redes de tráfico, temos que perceber a origem da rede de tráfico. Agora, quem está ilegal, por muito que choque, só tem uma hipótese, é remigração. Vão para a sua terra. Por muito que não gosta, para a sua terra. Voltam. Eu ouvi-o com atenção, não vou entrar no seu debate, garanto-lhe. E, portanto, existe aqui uma questão que, quando perceber que o debate comigo é eu mantenho a postura e este até ao final, a menos que me ataque. Se me atacar, eu vou atacá-lo também. Só expliquei o que é que quis dizer com remigração. Vão para a vossa terra. Ilegais são ilegais. Ponto final, parágrafo. Não há pessoas ilegais, não há seres humanos ilegais. As pessoas têm que perceber o que está aqui em causa. E todos percebemos. Hoje, por exemplo, mais uma vez, Carlos Moedas vem na retórica também dizer que a Câmara Municipal de Lisboa vai criar uma plataforma para que seja mais fácil a integração das pessoas no mercado de trabalho. Façam isso para os portugueses. O Alexandre dizia, foram cerca de 1 milhão de imigrantes que entraram. Não foram. Aqueles que estão restados são cerca de 1,5 milhão. E de 1,5 milhão, comparado com aqueles que saíram, que era mão de obra qualificada, que nós exportámos, que o PS e o PSD deitaram fora e disseram aos nossos jovens para sair, porque não têm condições para trabalhar em Portugal, foram substituídos. Não gostam das palavras, é a realidade. Se calhar não fazem as mesmas coisas, não é? Porquê? Porquê? Porque se calhar não querem estar a trabalhar no campo por 200 ou 300 euros, a ser explorados. Porque quando temos o Presidente da República... Ou se calhar são os tais altamente qualificados, não é? Não são só os altamente qualificados, é a forma desumana como temos a situação dos pagamentos a estas pessoas, que são explorados. Aquilo que aconteceu com o Sr. Presidente da República, que devia ser responsabilizado pela forma como foi colocar os timorenses na rua do Martim Muniz a viver na rua, porque foi ele que foi para Timor a dizer venham para Portugal, não vão todos ao mesmo tempo, mas venham. Portanto, acabar com as redes de tráfico humano, claro que sim. Exploração humana, claro que sim, não queremos novos escravos em Portugal, não queremos novos escravos na Europa, mas não podemos aligeirar e dizer, porque a questão dos consulados, aquilo que estamos a criar com a proposta do PS, que espero que o PSD não a aceite, mas eu já não sei o que é que o PSD pensa acerca desta matéria, o que estamos a criar é, as empresas passam a tornar o Departamento de Recursos Humanos é a AIMA. A AIMA trata do processo. Imite para os consulados. Vamos ver uma coisa. Os consulados portugueses, todos sabemos, quando são as eleições, a barracada que é, porque os consulados não têm pessoas para trabalhar. Temos as situações também de constantemente os portugueses reclamarem pela falta de tempo de resposta para emissão de cartões de cidadão. Portanto, este processo, e depois vem de uma forma assim, que é uma porta aberta por trás da cortina, Pedro Nuno Santos dizer que a manifestação de interesse, ok, cede nesta questão, mas aquilo que vem dizer dos contratos temporários, quem vier para a apanha do morango, quem vier trabalhar durante 6 meses, ao final, dizendo que tem a pretensão de poder arranjar ou que tem uma possibilidade de arranjar um contrato, então já pode pedir residência. Isto é o quê? Não é uma forma de dizer que continua a existir a manifestação de interesses? Mas esta proposta do PS é para retirar a pressão sobre os consulados. É para aligeirar todo este processo e temos o PSD do outro lado a dizer assim, mandem para a AIMA que nós damos objetivos de 800 euros, damos às pessoas 800 euros, que são mal pagos, que são poucos, que estão sob pressão, cada vez há mais burnout na AIMA, reconheço todo o problema que existe a nível laboral, mas resolver a situação com, olha, 800 euros, não há dinheiro para pagar os 50 euros de diferença para os chapadores bombeiros.
Mas, no entanto, há 800 euros para resolver este processo. Portanto, tem que existir prioridades. E a prioridade, neste momento, do PSD é assumidamente legalizar 400 mil imigrantes e não pode ser isto. Não pode e as pessoas têm que perceber lá em casa. Aliás, o Partido Socialista começou com esta retórica e percebemos claramente onde é que isto estava a chegar. Miguel Prata Roque conhece certamente bem este processo, que a apresentação de Alexandre Leitão à Câmara Municipal de Lisboa, olha, quase que dava vontade de dizer o slogan, se queres mais legalização, vota Leitão. Porque todos sabemos aquilo que está ali, que é a extrema-direita do PS, a tomar conta do Partido Socialista de uma forma completamente surreal. Alexandre, São para 10 passar segundos ao e Miguel. peço desculpa pela interrupção na lógica de circulação. Dizer apenas o seguinte, o que o Alexandre acaba de dizer, eu até me esqueci, quando me perguntou há pouco a questão da mão de obra qualificada que estava a sair e que não queria fazer determinado trabalho. Se calhar se ficassem, mesmo com um salário mais baixo, mas tivessem direito a casa, que é aquilo que propõe para os imigrantes, que é casa, cama, roupa lavada, com os empresários a ter que dar casa, porque é o que Quais são está. essas casas? Sim, é um compromisso das empresas. Então, mas façam esse Olha, compromisso. em Loures, qual é a casa que foi dada a esse? Miguel, isso é o seu problema com o Ricardo Leão. Não é com o Ricardo consigo, Lima, que é isso vereador, por isso isso é é que estou a outro perguntar. problema. Digo-lhe mais, em Loures, aquilo que o PS tem deixado são um conjunto de casas entregues a ilegais que depois subarrendam as casas e que finalmente, depois de ouvirem o Chega, tiveram capacidade de resolver o problema. E tanto viu que o seu impacto em relação a essa matéria foi nulo, que ficou com 20% nas eleições para a FAUL. Não, e fica a com Carla Tavares. 29,01. Pronto, ok. Já agora E corrija a a Carla informação. Tavares resolver essa questão. Mas, muito sinceramente, ofereçam aos jovens portugueses casa, porque só sabem de casa, segundo os dados da OCDE, em média, até aos 35 anos, e ofereçam casa, ofereçam salários. Mercedes, há e muitos que não telemóveis, fazem. essas Isso coisas Mercedes todas. não vocês outras entidades. O deputado Bruno Nunes, obviamente, está a usar de hipérboles e de figuras de estilo para dizer que o Estado lhes dá casa, comida e roupa lavada. Governo. Não é verdade. É verdade. Isso É não verdade. é verdade. Sabemos Há de mudar disso. as moradas dessas casas. Sabemos disso. para eu tentar Olha, podemos ir perceber a onde é- Loures. onde Podemos ir estão. a Loures. Então vamos lá. Vou-lhe fazer um favor. Na Vai próxima comigo a semana- Loures. Está prometido. Está Na próxima convidado, semana- estava convidado. Na próxima semana Vai faço comigo a uma Loures. visita consigo.